Papo com especialista. Dessa vez a gente chamou Braulio Costa, coach de carreira e um profissional da área que saiu da logística e virou coach. Esse vídeo é para você que está em transição de carreira ou que quer melhorar alguma coisa em você. Aproveite. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Mais um papo com especialista, dessa vez um papo com especialista um pouquinho diferenciado. Eu chamo para essa conversa Braulio Costa, coach, especialista na parte de headhunter, e além disso, uma pessoa que trabalhou muito, mas muito tempo com logística, então entende os dois lados, o lado da importação, o lado da exportação, o lado da logística, e agora está do lado de lá, fazendo as contratações para empresas e também ajudando profissionais a se recolocarem. Boa noite, Braulio Costa. Tudo bem com você? Boa noite, Tiago. Tudo bem? Agradeço bastante o convite. Vai ser um prazer poder compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco do meu conhecimento. Estou à sua disposição. O que eu puder ajudar aí, pode contar comigo. É um prazer para minha parte. Eu só apresentando um pouco. Eu conheci o Braulio há um tempinho atrás, quando eu estava em recolocação, ou melhor, como você fala, buscando uma nova oportunidade de vida. E eu encontrei o Braulio nas minhas procuras por LinkedIn. Foi uma indicação e eu falei: opa, peraí, tem alguém que tem um potencial que vai conseguir me ajudar, vai conseguir me ajudar a recolocar em mercado que realmente, hoje em dia, está complicado por questões de quarentena, por questões de pandemia, empresa diminuindo. Então, eu encontrei o Braulio nessa situação e me ajudou muito, além de ter arrumado meu LinkedIn de uma forma absurda, me deu como é que eu posso dizer, colocou um refletor no meu LinkedIn e falou: peraí, ó, esse profissional aqui, por que não começar a fazer? Então, foram entrevistas que apareceram, hoje eu estou recolocado, e muito graças a ele. Então, eu tenho muito a agradecer a tua ajuda com essa uma mentoria, digamos assim, com essa parte de ajuda em recolocação. Eu sei que seu trabalho é espetacular, mas ele começou muito diferente. Você veio da parte logística. Então, me fala um pouquinho como é que você caiu nessa área de coach e o que te chama tanta atenção em ter mudado tanto de uma área para outra. Olha, essa pergunta, inclusive, é recorrente, sabe? Eu já vi muita gente querer bater um papo comigo justamente para saber esse ponto de virada, né? Como é que você saiu do mundo corporativo e foi para a área de recursos humanos, né? Treinamentos, coaching? Bom, eu fui durante 32 anos profissional de carreira de empresas multinacionais e os últimos 12 anos da minha carreira eu estava na área de supply chain, muito envolvido com importação, exportação, drawback, aqueles processos loucos, né, que envolve aí a área de Comex. Num momento da minha carreira, eu passei por um processo de coaching. Eu tinha sido promovido a gerente e a diretoria de RH me agraciou com um processo de coaching. E eu achei fantástico. Eu posso dizer que a minha carreira dá para dividir em AC, DC. Antes do coaching, depois do coaching. Tamanha foi a mudança da minha própria visão com aquilo. E eu virei fã do processo de coaching. Após o coaching, eu comecei a replicar coisas que eu aprendi no processo com as minhas equipes, com os meus subordinados. Comecei a melhorar minha performance, engajar mais as pessoas e eu fiquei maravilhado com o processo de coaching. Hoje eu sou um defensor ferrenho do coaching para todos os profissionais. Eu acredito que todos estão precisando, em maior ou menor nível, ainda que eles não saibam. E com essa experiência, eu falei, puxa, tá aí uma coisa bacana que eu ia gostar de
trabalhar lá no futuro, quando eu me desconectar das empresas. Dito e feito, hoje eu sou diretor da VR Consulting, é uma empresa focada em coaching de business, coaching de vida, assessoria para recolocação, outplacement e hunting. Assim foi a minha história. Essa foi a virada. É engraçado ver, porque assim, a palavra, né? Hoje em dia tem coach para tudo, coach de moda, coach de carreira, tem coach para tudo. E eu, como profissional, sou formado há quase 20 anos. A gente tem um pouco daquele preconceito, não, não precisa. A mesma coisa que falar, você não precisa de um psicólogo, você não precisa de uma ajuda, nada disso. Eu já parto do pressuposto que você precisa de ajuda o tempo todo, porque você sempre está em melhora, você sempre está em evolução. Além disso, a vida não é utópica. E por a vida não ser utópica, vai ter situações que você vai precisar de uma ajuda, você vai precisar de um conselho, ou mesmo tomar uma certa decisão melhor ou mais facilitada, digamos assim. Então, eu sou um defensor do coaching, sou defensor dessa parte de melhoria contínua. E as pessoas têm que ter um pouco desse preconceito quebrado, né? Porque não é só pelo fato de vamos fazer o coaching de carreira para a empresa, vamos fazer um coaching, um processo, enfim. Não, mas é o processo interno, né? Eu falo que é você descobrir quem é você para você se colocar melhor para a tua empresa, para a empresa onde você trabalha. E além disso, Tiago, você descobre mais sobre você e você descobre os pontos cegos, né? São os blind spots. É aquilo que você não percebe que falha e que muitas vezes a sua equipe também não te fala. Porque quando você é um líder, um gerente, não é todo mundo que vem e vai te dar, olha, você está assim, você está assado. Então, descobrir os pontos falhos, que são os pontos para desenvolvimento, faz toda a diferença, porque aí você foca neles e cresce, você muda e faz uma ascensão maior de carreira. Porque, de um certo modo, quase todo mundo, vamos dizer assim, quase 100% tem um ângulo de subida na carreira. Ele começa, ele vai crescendo, ele começa como estagiário, ele vai terminar com alguma coisa lá na frente. Se você faz um processo de coaching nesse período, é aumentar o ângulo de subida. Então, você vinha subindo a 10 graus, fez um coaching, puxa, mudou para 15. E isso encurta o tempo para você galgar posições maiores e crescer dentro das organizações. Essa é, vamos dizer assim, talvez a melhor explicação do que um processo de coaching faz numa carreira de um profissional. É engraçado porque hoje eu sou analista de comércio exterior sênior. Mas quando eu comecei lá atrás, eu comecei com um auxiliar de comércio exterior júnior. E a gente sai da faculdade com aquela ideia, não, vou revolucionar, vou trazer todas as ideias de faculdade, vou colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. E não é que é balela, mas você precisa ter uma base, e é isso que eu falo no canal, eu falo para todo mundo, tem uma base. Porque com isso você vai ter as suas ideias, com isso você vai ter saber mais ou menos como lidar com certa situação, mas a vida vai te moldar a ser um bom profissional, a ter uma melhor preferência, uma melhor saída, uma melhor escapatória para qualquer situação. Então, eu sempre falo que o coach, o processo, ele é de dentro para fora. Então, você precisa, profissional, falar, olha, está bom, mas eu posso melhorar. Ou, vou procurar um curso, mas eu posso melhorar. Ou vou procurar alguma coisa que traga melhor para mim. E por que não? Esse processo que vem de alguém que chega para você e fala, olha, eu não sou um psicólogo, eu não sou eu posso até ser um psicólogo, mas eu não sou um psicólogo, eu estou aqui que já trabalhei com isso, sei dos pontos falhos, ou como você fala, e até já falou para mim, não são pontos fracos, são pontos a melhorar. Eu sei dos pontos a melhorar e onde dá para melhorar. E a grande ideia é essa, não é? Sem dúvida nenhuma.
É focar nos pontos onde a gente tem um gap para desenvolver e focar também naqueles que já são desenvolvidos, para mantê-los e a gente sempre ter boas competências vistas, né, percebidas pelas pessoas ao nosso redor. Isso faz toda a diferença. É o que faz um profissional ser notado, ser cobiçado e, claro, ser contratado, né? Então, é isso que faz a grande diferença. Esse crescimento constante e sempre. Isso é importante. Uma vez me falaram uma situação que chamaram de 3 ou 4 Cs, não exatamente lembro o que que era. Mas a pessoa falava assim, você tem que ser correspondido, bem pago e bem posicionado. O que que ela quis dizer? Se você é correspondido, ou seja, você se entrega no trabalho, enfim, e você é correspondido, eles te olham. Se você é bem pago e você é bem relacionado, ou seja, as pessoas de fora te olham aquilo, o trabalho está bem feito. Se um desses 3 pilares cair, você precisa melhorar. Porque alguma coisa que está Verdade. falhando com você que você não está chamando o resto. Meio que aí vai para o PNL, aí vai para outras questões, enfim. Mas se um desses 3 pilares cair, está na hora de mudar. Está na hora de procurar alguma coisa que faça você mudar. Perfeito. Concordo com você. E me fala uma coisa, como você tem visto esse momento agora de, digamos, fim de pandemia, recontratação de empresas, essa baixa absurda que deu em mercado, que deu em um monte de situações, que agora está começando a esticar. Como é que você vê tudo isso, Braulio? Muitas empresas se adaptando, colocando as pessoas para trabalhar em casa, ou mesmo chamando para trabalhar. Como você vê tudo isso? É algo que vai explodir, voltar ao normal, ou ele vai se manter em subida? Bom, como para todo mundo, acredito eu, foi uma situação muito nova, né? Nós já passamos por crises financeiras, crises de alguns segmentos, crises de mercado, mas essa foi genérica, né? Foi uma crise que colocou todo mundo em casa, parou praticamente o mundo, parou o turismo, parou o aeroporto, parou a cidade, parou o mundo. Então foi uma situação realmente muito inusitada. O primeiro impacto, vamos falar assim, lá em fevereiro, começo de março, o primeiro impacto foi choque. Eu vi muita gente ficar estagnada, sem saber o que fazer, sem que rumo tomar. Acabei vendo empresas fechando, gente demitindo, mas em abril a coisa já estava meio que estabilizada e foi muito rápida a adaptação do mercado. Eu fiquei assim surpreso de ver como bancos, hospitais, empresas, restaurantes se adaptaram com uma rapidez para o novo modelo de negócio que era permitido naquele momento. Então, isso mostra como as empresas que são flexíveis, os business, né, que são flexíveis e se adaptam mais rapidamente, acabaram saindo na frente. Se vai melhorar ou não o pós-pandemia, eu tenho certeza que sim. E eu me baseio numa palestra de um ídolo, que eu sou ídolo, aliás, é meu ídolo, o Amorim, porque numa palestra do Amorim ele fez um levantamento desde o tempo do Império do Brasil até a data atual e mostrou altos e baixos. Teve o ciclo do café, teve o ciclo do ouro, teve vários ciclos. E sempre a economia ia para um pico, daqui a pouco ficava, tinha uma crise, caía. Quando volta acima do que estava. Outra crise, volta acima. Então vai fazendo uns degraus, sempre subindo. Tem um vale de uma crise e cada crise foi uma. É a crise do petróleo, foi a crise do dólar, foi a guerra não sei das quantas e tal. Então, todas as bases, quando volta a economia, volta e volta com mais força, subindo o que era anterior. Então, eu tenho plena convicção que isso vai voltar,
já está voltando, mas ainda falta subir mais do que estava anteriormente. Com certeza isso vai voltar, vai melhorar. Eu tenho visto muito de mês, 2 meses para cá, muitas vagas surgiram, ressurgirem. Por que eu falo ressurgir? Porque às vezes foram congeladas, ou não, a empresa não tinha como contratar na época e realmente voltou a aquecer. Então, o que, que eu vejo? Muita gente, muitos profissionais, bons profissionais estão na área procurando emprego ou querendo se recolocar e ainda tem aquela baixa, fala, não, estou velho demais, ou não, tenho pouca experiência. Então, é muito relativo dizer que tenho pouca experiência, ou sou velho demais para a área. É muito relativo porque eu sou fiel, e eu digo isso por experiência própria. O meu currículo, ele pode ser ótimo, mas se uma empresa chegar para mim e falar, olha, Thiago, você tem uma ótima experiência, mas você fica, sei lá, 1, 2, 3 anos em cada empresa, isso não é bom para mim, talvez eles não sejam bons para mim. Talvez o ambiente que esteja lá não seja bom para mim. E uma vez, eu nunca me esqueço, eu fui numa entrevista e a pessoa chegou para mim e falou assim: eu vou te contar uma historinha, nunca esqueça disso. Um rapaz morreu, aí ele chegou no céu, São Pedro virou para ele e falou: olha, você tem direito a ficar um dia no céu e um dia no inferno. E aí você vai ficar no céu. Ele ficou no céu, viu o anjinho tocando harpa, viu aquela coisa bem tranquila da vida. Aí ele falou: dia seguinte eu vou pro inferno. Ele desceu no inferno, tá os amigos dele bebendo cerveja, mulherada para tudo quanto é lado, aquela festa toda. Quando ele subiu, São Pedro chegou para ele e falou: e aí, o que você quer? Ele falou: quero ir pro inferno. Eu adorei o céu, mas o inferno é melhor. Tá bom. Ele desceu, quando ele desceu, o São Pedro deu um chute nele, ele caiu e viu um nego sendo espetado, o outro pegando fogo, enfim. Falou, mas como assim, São Pedro? O que eu vi ontem? Ele falou: o que você viu ontem foi a entrevista de emprego. Essa é a realidade. Então eu nunca me esqueci da pessoa me contando essa história. E é bem verdade, a gente sim, como profissional, a gente vai para uma entrevista achando que aquilo é o melhor dos mundos. Que, puta, aquela entrevista, aquela empresa é fantástica. E nem sempre, às vezes, é isso, né, Braulio? Então, é uma questão de adaptação também, é o que a empresa quer com o que você quer. Tem o fato também do, não, eu não me adaptei à empresa, ou eu não estou de acordo com a empresa. Tem muito disso também, né? O profissional ele tem que saber que às vezes ele é muito além do que a empresa quer, ou ele é muito aquém do que a empresa quer. E não é uma questão de qualidade, não é uma questão de, como é que eu posso dizer, de caráter ou de competência ou incompetência. É uma questão de adaptação. Sem dúvida. Eu ouço muitos profissionais da área de vendas, né, falarem, você é um fornecedor, muitas vezes você tem que demitir o seu cliente. Você tem que abrir mão daqueles clientes que não trazem lucro, só querem vantagens, só causam problemas. E a gente traz isso para o mundo corporativo, porque muitas vezes o profissional tem que saber dispensar a empresa, tem que buscar um avanço profissional, uma melhoria de carreira, uma empresa que seja mais alinhada com os seus valores, com os seus anseios de carreira. Então, o que estraga uma carreira, às vezes, é um bom salário. Porque você tem um bom salário, você fica apegado a isso e dificilmente você dispensa aquela empresa, por pior que ela seja. Então, sabe, tomar essa decisão de, puxa, eu vou dar um passo para trás para eu poder subir mais rápido, é uma decisão estratégica do ponto de vista de desenvolvimento de carreira e crescimento profissional. Muitos profissionais passaram por essa situação e são testemunhas do que eu estou aqui dizendo para você. E a gente, né, agora tem. É que eu não gosto de usar esse termo, eu acho péssimo, inclusive, mas muitas pessoas têm falado no novo normal, que eu acho horrível isso. É, Pelo seguinte, eu tenho visto muitas empresas contratarem PJ e não mais o CLT. Eu acho, hoje eu tenho quase 40 anos, então para mim o PJ já é alguma coisa mais confortável, digamos assim, porque
tudo bem, eu trabalho pra caramba, as pessoas trabalham como um PJ e trabalham muito como PJ, mas aqui então o negócio, né? O PJ contra o CLT. O que você acha disso? O que você acha que vai mudou, vai mudar? O que você acha que é mais válido? Hoje o PJ, um CLT? Qual que é a tua ideia quanto a isso? Bom, nesse assunto, vamos deixar, antes de mais nada, bem claro que contratar como PJ é contra a lei. Não é bem visto, não é aceito pela lei trabalhista. É errado. A empresa corre um grande risco desse camarada entrar com uma reclamação trabalhista e ganhar. Então, PJ, o que significa? Pessoa jurídica. É uma empresa que eu estou contratando. É uma empresa que presta serviço. Se a empresa é de um homem só, a gente fala, então eu sou o PJ, porque eu presto serviço. Mas se tiver um vínculo, você vai trabalhar como PJ, mas com horário, com dias da semana e tudo mais, a empresa corre um risco muito grande. Isso posto, né, vamos dizer assim, é uma tendência. Hoje em dia, ainda contratar como CLT tem um peso muito grande para as empresas, um peso de custo. E isso realmente tem empresas que não têm esse fôlego e preferem acabar correndo risco de fazer um acordo PJ para poder minimizar custos internos. É uma maneira de contratar, é uma maneira das pessoas se adaptarem ao mercado. Se os dois souberem que a coisa não é correta e vamos correr o risco juntos, um que contrata e o outro que presta o serviço, a coisa segue. E é uma maneira de atenuar gastos e viabilizar essa relação de trabalho. Você me faz um trabalho e eu te pago por esse trabalho. E não temos o vínculo trabalhista de demissão, 13º e tudo mais. Tudo isso é ajustado entre as partes. É realmente uma tendência, eu não posso fechar os olhos para isso. O mercado cada vez mais vem adotando esse procedimento e mais dia menos dia vai ter algum ajuste no Ministério do Trabalho para passar mais segurança, tanto para quem contrata quanto para quem presta o serviço nessa modalidade de pessoa jurídica, porque não tem como escapar disso. No meio da crise agora, houveram muitas mudanças de contrato trabalhista, de contrato de meio período, de poder demitir, de poder contratar diferente, contratar por 2, 3 dias da semana. Tudo isso precisou se adaptar rápido em função da situação. O PJ já vem sendo um problema há mais tempo e a justiça está ainda, vamos chamar assim, cozinhando o galo, a justiça do trabalho. E isso vai ter que ser ajustado e normalizado num período que não deve ser muito longo. Essa é a minha percepção. Eu tive a experiência de morar fora do país. E até para as pessoas entenderem isso, quando eu morava fora do país, eu nunca me esqueço, o meu primeiro emprego, em tese registrado, é uma outra forma, é um outro tipo de registro. E quando eu cheguei e perguntei para a pessoa como vai ser o meu salário, a pessoa falou, olha, no caso eu morava na Inglaterra, a pessoa falou, você vai ganhar 7 libras e 45, 7 libras e 50 a hora. Então começava por aí. Vai ser descontado, sei lá, 15% do seu salário toda vez que você tiver um olerite para assinar, alguma coisa do tipo. Mas você vai ter a segurança. Aí eu falava, nossa, que bom, bacana. Mas e benefícios? Que benefícios? Não existe essa história de benefícios lá fora. Então, o que eu falo? O profissional brasileiro, ele é ótimo, mas ele é muito acomodado. Então, por exemplo, chega para fazer uma entrevista, o que eu vou ter de benefício? Seguro saúde, seguro sei lá, seguro hospitalar, vale transporte, vale alimentação. E eu tenho visto isso mais para um lado jurídico da coisa, que isso é um grande erro que o brasileiro e o Brasil conquistou. Então, essa questão de vale alimentação, vale transporte, os vale tudos que eu falo, gente, ele acostumou tão mal o profissional brasileiro que quando chega numa situação de ser uma MEI, um PJ ou alguma coisa do tipo, e não tem isso, ele trava. Ele fala, pô, peraí, eu não vou ter mais o meu benefício, eu não vou ter mais o meu seguro-saúde,
eu dependo de mim, eu vou ganhar mais, eu vou dar uma nota fiscal e tal, mas eu não tenho mais isso. E aí ele trava. Então, eu acho que é muita questão de os dois se adaptarem, né? O mercado de trabalho se adaptar e o empregador, o empregado, digamos assim, né? O colaborador se adaptar também. Fala, peraí, eu tenho um benefício demais e o meu salário pode ser melhorado. E aí ele não pensa no cara, na pessoa que está contratando ele, que paga o salário dele mais uma vez e meio para o governo, sei lá como é que é feita essa conta exatamente. Então tem muito disso, né? A readaptação do mercado em si também tem um pouco dessa, não é? Verdade. E só puxando um gancho, eu sempre fui funcionário de empresa. Então, Uhum. eu programava meus feriados, eu ficava vendo minhas férias, meus abonos, minhas horas extras. Hoje virou o jogo. Hoje eu sou um empresário, eu tenho uma empresa, eu tenho funcionários. Puxa vida, eu nunca achei que eu ia um dia reclamar de feriado, porque tem ano que são 9, 10 feriados e você paga o mesmo valor sem ter o retorno. Para quem é o empregador, para quem é o empresário, isso é um negócio assim difícil de engolir, viu? E todos esses benefícios que, se você não paga, você não tem funcionário. É simples assim. Então, pesa muito. É duro. Quando você mudou digamos, de empregado para empregador, foi no mesmo momento que você mudou e saiu da parte de supply chain para virar um coach? Ou não? Isso, uma coisa meio que ajustou a outra, digamos assim. Foi quase assim. Eu encerrei minha carreira, me aposentei como diretor de supply chain. Aí foi bem perto da crise de 2008. O Uhum. mercado estava realmente muito ruim e foi uma crise bem diferente dessa da Covid. O mercado estava trabalhando, mas muita gente sendo mandada embora, as empresas reduzindo custos. Eu percebi que era uma maré muito contrária. Eu falei, peraí, eu vou dar 6 meses de folga, depois eu vou ver o que acontece com o mercado, aí eu vou me empenhar em me recolocar. Nesses 6 meses é que acabou surgindo uma oportunidade para fazer um curso de formação em coaching nos Estados Unidos. Nesse período meu, vamos chamar de sabático, eu falei, puxa, eu não vou perder essa chance, porque é fato, períodos de transição de carreira normalmente são períodos de grande desenvolvimento profissional. Porque quando você está no dia a dia numa empresa, você tem tantos afazeres e tão pouco tempo para você mesmo, que muita coisa de desenvolvimento próprio você vai adiando. Quando você está numa transição de carreira, entre aspas, você tem todo o tempo do mundo. Então, é nessa hora que muitos projetos nascem, muitos desenvolvimentos nascem. E foi isso comigo. Naquele período, eu falei, opa, vai ter esse curso nos Estados Unidos? Eu vou. Eu fui para os Estados Unidos, fiz o curso, aproveitei para fazer turismo, que era já um desejo meu também. Então, você vai fazendo. Quando eu voltei do curso, qualquer formação em coaching exige que você faça um certo número de horas pro bono, sem custo, para você poder ter direito ao diploma, ao certificado. Eu tinha que fazer 50 horas. Então, eu já arrumei um escritorinho de um amigo meu que eu compartilhei com ele e comecei a chamar amigos para fazer o coaching pro bono. Ali foi, peguei o gosto, peguei a mão, vamos falar assim, e já falei, pô, cara, isso aqui é legal, dá para ir, eu gosto, eu vou seguir. Aí eu já fui atrás de montar meu próprio escritório e já são 12 anos nessa vida. Foi assim que aconteceu. Não foi bem planejado, mas as coincidências da vida foram fazendo e chegando na hora certa. É aquela situação de a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Acabou dando tudo certo. Eu sempre falo que é exatamente isso que você passou, né? Eu trabalhava numa empresa, eu sempre tive a ideia de dar aula e etc e tal. E eu saí da última empresa que eu estava, da penúltima, né? Que hoje eu sou contratado. Saí. Eu falei, pô, peraí, por que não ligar um celular e falar o que eu sei? E aí a ideia do canal surgiu exatamente disso. Então eu liguei o celular num sábado, comecei a falar o que eu sabia, partindo num pressuposto, nada escrito, então era tudo que a minha profissão passava para frente. E o canal surgiu aí, isso tem uns meses já.
E eu lembro que eu coloquei isso em prática com 0 inscritos no YouTube da vida. Hoje eu tenho, graças a Deus, e agradeço a todos os inscritos, eu tenho quase 700 pessoas que são inscritas no canal, que veem os vídeos, que compartilham. Então, todos os projetos, como você falou, eles partem dessas ideias ou partem desses tempos que a gente tem de transição de carreira. E é o mais legal disso, porque eu sempre ouvi, um desempregado, ele pode dormir e acordar às 3 da tarde, ele pode, sei lá, ficar até 5 horas da manhã acordado, ele não faz nada, ele só lê. Não, eu acho que o profissional que realmente tem aquela gana de mostrar pelo menos alguma coisa, que ele pega o celular dele e sai ligando para o mundo e tentando achar negócio, achar a situação. E tem muito disso, né? Eu vi já muitos empreendedores, vamos pegar um exemplo, por exemplo, um Bill Gates da vida, o próprio Steve Jobs da vida, que começaram e eles foram derrotados, começaram da garagem no pai ou alguma situação e montaram empresas gigantes. Então, eu sempre falo isso, né? Saindo um pouco da área do comércio exterior, mas agora falando no geral como um empresário, as ideias surgem do nada. A pessoa tem que pegar o pulo e falar assim, peraí, dá para pegar isso, dá para transformar isso ou não? É cabível ou não é cabível? Eu penso mais ou menos dessa forma. É uma boa linha de pensamento e eu também estou nessa linha, viu? Muito. E em épocas de crise como agora, né, com essa pandemia, essas ideias acabam tendo ideias brilhantes, coisas que do nada alguém, pô, vamos fazer isso, tal, tal, daqui a pouco um novo negócio, um novo business, negócios crescem, outros somem, e é uma evolução natural, né? Mas ter ideia, parar para pensar e sempre pensar em alguma coisa que pode trazer algum benefício para alguém. Às vezes, pensando em um, a gente acaba atingindo outros. E é o teu exemplo, né? Você pensando num grupinho, hoje já são 700, Uhum. amanhã podem ser 1.000, 2.000, E, e, é o sempre mais, um crescimento. e o mais legal disso não é o fato de, não, eu estou tendo visualização, no meu caso, estou tendo visualização no YouTube. Gente, YouTube, você tem canal de tudo, de canal de filme, canal de criança montando brinquedo, você tem canal de tudo. O É, fato não é esse, o fato é, eu consigo montar uma pessoa que está lá no Acre, por exemplo, e que quer aprender um pouquinho sobre comércio exterior. Então, sabe, essa facilidade que a gente tem de não sair mais de casa, de eu pegar um celular e gravar um vídeo e não precisar montar um escritório gigante ou fazer, marcar um café para marcar um bate-papo. Por exemplo, você está na tua casa, eu sei que é perto daqui onde eu moro, mas por pressuposto, você morasse, sei lá, em Sergipe, eu não precisaria marcar uma reunião em Sergipe para a gente ir marcar. Então, essa facilidade que tem, e isso voltando agora um pouco para o comércio exterior, gente, o mundo se adaptou a uma nova situação que ela só tende a melhorar para tudo, para desburocratização de um monte de coisa, para, por exemplo, cartórios, etc. Então, nada contra cartório, mas começar a desaparecer a burocratização que a gente tem de papéis e mais papéis e assinaturas. Hoje em dia você consegue fazer uma assinatura de contrato automático. O meu próprio contrato com você, né, Braulio, foi automático. Você nunca me viu, a gente assinou um contrato e beleza, seguiu o barco, né, dessa forma. E fizemos o coaching, né, e estamos fazendo o coaching dessa maneira. Então, a desburocratização vem de um ponto raiz que ele não foi bom, por meio de uma pandemia, por meio de uma crise, mas que fez o ser humano mudar. E eu vejo mais ou menos dessa situação também, né? sem dúvida. E a gente percebe, tem pessoas que se adaptam com mais facilidade, empresas também se adaptam com mais facilidade, outras demoram um pouco mais para reagir, para se adaptar, são mais inflexíveis, mas de um jeito ou de outro, todo mundo vai achando o seu jeito, a sua adaptação e seguindo o caminho que tem que seguir, né? É bem interessante de ver essas variações, né? Eu acho muito interessante.
Me fala uma coisa, você sente saudade da vida corporativa ou você esqueceu totalmente esse vício já? Olha só, é uma excelente pergunta, sabe? Porque eu costumo dizer o seguinte: em 30 anos, vai, de carreira, eu tive altos e baixos. Mas dá para contar nesses dedos os momentos de plena satisfação durante a carreira. Porque trabalhar, estar dentro de uma corporação é desgastante, é estressante, você tem que engolir sapos, você tem uma série de situações. Mas durante 30 anos, 10 momentos de puta, que satisfação, que pleno, que bacana. Em 12 de coaching, eu não tenho mais dedo para contar os momentos de satisfação, que são: puxa, Brando, acabei de me recolocar. Puxa, muito obrigado pela tua ajuda. Com o seu coach, acabei sendo promovido. Puxa, consegui conquistar o pleno, né? O break-even da minha empresa, graças ao coach de business que a gente fez. Isso traz uma satisfação muito diferente daquela que a gente vivenciou. Mas eu também não estou cuspindo no prato que eu comi. Eu tenho saudade, sim, principalmente quando eu sento com algum profissional que tem conexão com a área que eu trabalhava e eu gosto dos projetos, das coisas técnicas, porque eu vivi muito dentro da área automobilística, da área de automação industrial. Então, quando eu estou com um cliente ou uma pessoa conversando, falando sobre processos de usinagem, de montagem, de automação, nossa, isso me transporta, porque é um assunto que eu gosto e que eu, de certo modo, domino. Então, nessas horas me dá saudade. Mas do dia a dia, do desgaste, das reuniões, vamos dizer assim, dos estresses do mundo corporativo, nenhuma saudade. É engraçado que aqui no Brasil a gente tem aquela ideia de o Brasil é um mercado que muito importa e pouco exporta. Eu tenho visto muito o contrário disso. A gente realmente muito importa, mas muito exporta. Mas não é mais o fato de ser exportador apenas de commodity, né, como era antigamente. Então, milho, trigo, enfim, a carne, frango, etc. A empresa que eu trabalho hoje, nós fazemos lâmpada de LED. Então, a gente importa os itens da China, dos Estados Unidos, sei lá, de outros lugares, e a gente monta as lâmpadas de LED e exportamos essas lâmpadas para os Estados Unidos, para México, para Argentina, para outros países, para França, Alemanha, enfim. Todos os clientes estão no mundo todo. Então, a gente tem que parar um pouco com essa ideia de, não, o Brasil é um grande exportador de commodity. Sim, mas parte do pressuposto que nós temos muito potencial aqui no Brasil de outras situações de usinagem, de metalurgia. A nossa metalurgia, a metalurgia brasileira, se não estou enganado, é a melhor do mundo. Ela compete lado a lado com a alemã, que é tão boa quanto. Bate a italiana, bate a francesa e bate tantas outras tão bem conhecidas. Então a gente tem que, isso parte da ideia do profissional da área de comércio exterior, ou quem está fazendo a internacionalização da empresa, parar com esse negócio de, não, apenas importamos e pouco exportamos. Não, para com isso, porque, gente, usinagem, você traz uma máquina da China, você consegue adaptar essa máquina para a sua produção, você consegue exportar essa mercadoria mesmo para a China ou para outros países. Isso que é o legal também, né? Legal. Então tem que parar com essa ideia de somos apenas exportadores de commodities. Não, vamos mudar esse mindset muito falado hoje em dia. Vamos mudar esse mindset e vamos dar um passo à frente, mesmo que no escuro, mas um passo à frente no escuro que lá na frente, puta, você vai ser a primeira pessoa que pensou nisso e trouxe uma evolução absurda para a área, enfim, né? Eu penso mais ou menos dessa forma. Eu sou meio vamos adiante e o que der, deu, o que não der, a gente volta e recomeça. Olha, nesse sentido, eu vou comentar contigo, principalmente focado na área de Comex, o grande aprendizado que eu tive na época
foi buscar novas formas de diminuir custos e de tentar fazer mais viável as nossas importações para a produção. Só que nossos projetos muitas vezes eram exportados. Então, a gente ia exportar um equipamento, vamos supor, de 10 milhões de reais, e eu precisava importar componentes da ordem, às vezes, de 1 milhão e meio, 2 bilhões, que compõem essa máquina. Então, puxa, foi aí que eu fui descobrindo processos como o drawback, que significa eu vou importar, eu vou manufaturar e vou reexportar. E nessa conta, a gente teve assim o grande diferencial na época para poder viabilizar projetos. E como a nossa balança era muito mais exportadora do que importadora, eu comecei a ter mais vantagens com a Receita Federal até chegar no drawback genérico. Ou seja, eu não precisava mais especificar do meu projeto os itens que compõem, comprovar para eu poder exportar. Eu só exportava, comprovava valores. Isso deu uma facilidade tão grande. Você tem uma cota de 1 milhão para importar o que você quiser dentro daqueles, vamos dizer assim, códigos de produtos para aqueles itens. Então, eu não precisava falar, eu preciso de 2 motores. Eu podia importar 4 motores e pôr 2 na máquina, 2 fica de reserva. Bom, não vou entrar muito em detalhe, mas o drawback genérico deu uma força. Então, fica aí uma dica para quem trabalha com comércio ou que tem essa chance de exportar e importar ou vice-versa. Busque isso, busque conhecimento, busque esse tipo de processo que facilita e economiza. Até na admissão do material ficava mais fácil quando era drawback, mais rápido e tudo mais. E isso fez a gente crescer, prosperar com esses projetos. Eu me formei há mais ou menos 20 anos atrás. Eu sempre tive um professor que ele falava assim: importar é caro. E ele só falava isso: importar é caro. Aí, uma certa vez, ele chegou para a classe e falou: gente, importar é caro. Levantei a mão e falei: professor, desculpa. Eu estou fazendo uma faculdade, eu estou tendo toda uma base, então, de leis, de etc. O senhor, toda aula fala que importar é caro. O senhor está desmotivando a gente. Desculpa, é desmotivador isso. Que empresa vai contratar alguém que tem essa ideia? Ele virou e falou assim: eu sempre falo que importar é caro, mas as oportunidades que a importação te traz vai fazê-la melhor. Falei, pô, peraí, como assim? Falou, olha, você consegue exportar o produto, você consegue fazer um drawback, você consegue fazer uma admissão temporária, uma suspensão, enfim, tem uma série de coisas. Você consegue trazer por um outro estado, vai ser um ICMS menor. Ele fala, importar é caro, mas o que aparece em sequência disso torna aquilo proveitoso. Então, sempre pensem dessa forma. Eu sempre dou essa dica. Quando alguém chega para você e fala é impossível, sei lá, você trazer uma caixa de caneta ou um container de sei lá o quê, sempre pensem, gente, todo mundo tem oportunidade. Eu já vi pessoas trazendo goma de mascar em grande bloco para uma produção de sei lá o quê aqui no Brasil. Eu já vi gente trazer até garrafa reciclável. Então, oportunidade todo mundo tem. É aquele tal negócio que a gente fala, né? Se tem preço, tem alguém que compra. Então, é mais ou menos essa ideia. Eu penso mais ou menos por aí. Realmente, importar é caro. Mas o que te traz a fazer a importação talvez seja interessante. Eu compro por 100, mas eu vendo a 180? Peraí, não é tão caro assim. E buscar as oportunidades, né, Tiago? Pesquisar, buscar, fazer. Eu vou te contar uma curiosidade. Eu tenho um amigo que trabalhava na linha de óleo e gás. Eu trabalhei com ele prestando serviço temporário numa empresa da área de posto de gasolina, vai óleo, gás, essas coisas. Ele saiu de lá, como ele tinha o radar, ele montou uma microempresa para fazer comércio exterior, tal. Fazendo contato aqui e ali, resumindo a história, hoje, todo mês, ele manda um container de 40 pés para a Rússia. E sabe o que vai dentro desse container? Camisetas, camiseta Hering,
vai toalhas, toalha de rosto, toalha de banho e roupa de cama, mesa e banho. É isso que vai. Eu falei, gente, olha onde ele foi achar um nicho e alguém lá na Rússia está recebendo isso e ganhando dinheiro, porque senão não era viável o negócio. Então, é o que você acabou de falar. Em algum lugar tem alguma coisa, tem preço, alguém compra. E é isso. O cara vende para a Rússia toalha, camiseta, lençol, colcha, essas coisas. Todo mês, um container de 40 pés. Ele não é um grande exportador, mas isso rende para ele uma maneira dele sobreviver na crise e ganhando dinheiro. Então, o mercado está aí para ser explorado. Tem que ter oportunidades, tem que buscar, tem que pesquisar, tem que achar nichos. É aquele lance da ideia, né? Puxa, eu vou ter uma ideia, o que eu posso fazer? Deixa eu procurar. Achou? Segue. É isso que vai dar o resultado. Eu, partindo dessa ideia que o professor falava, importar é caro. Gente, só para vocês terem uma ideia, a nossa carga tributária brasileira é muito cara. Imposto de É, importação, é IPI, é PIS/COFINS, é ICMS, realmente é muito caro. Mas a gente está chegando num patamar, e duras penas, que todos esses 5 ou 6 impostos, dependendo, eles vão cair e virar um ou dois. Então vai virar uma CBS e vai virar talvez um IVA. Se não, um juntar com o outro virar um só. No mundo inteiro é assim. Não, então, por exemplo, até na Argentina é assim. Você importa, pois é. você paga um imposto. Aqui no Brasil, realmente, é demorado. São os estados que brigavam entre si. Então, tinha guerra fiscal, enquanto São Paulo era 18% CMS, sei lá, Santa Catarina é 8%. Tem uma série de questões. Já caiu essa questão da guerra fiscal. Então, o que acontece? Nós estamos caminhando, isso não é governo X, Y, Z que está implementando, não, é uma situação que o brasileiro precisa disso na conta do lápis no final do mês. Então, é uma situação que vai mudar. Talvez não imediatamente, talvez não para agora, sei lá, mas eu penso que daqui até uns 10 anos isso tudo evolua. E aí é que está. A carga tributária mudando, as importações mudam, as vantagens de trazer mais tecnologia para o país mudam, e com isso as exportações melhoram também, porque a pessoa vai começar a pensar, pô, peraí, eu posso trazer uma máquina para cá, eu posso manufaturar o meu produto e posso revender para fora com a metade da capacitação que eu tinha antes. Então tem uma série de coisas, são adaptações. Realmente, temos muito a caminhar. Eu não estou falando como político, estou longe disso, mas a gente tem muito a caminhar. Sem dúvida. Mas o muito a caminhar eu vejo com bons olhos. Então, essa quarentena, aproveitando um pouco, veio para mudar muita coisa, sabe? São processos que antigamente eram papéis, hoje em dia o fiscal vai lá no container, abre o container aí na casa dele, vê tudo aquilo. Olha que Claro. maravilha! A pessoa não precisa mais se locomover para fazer isso. Muita coisa E mudou. tem, e tem o detalhe, né? Além de importação ser cara, ela é muito burocrática. A burocracia acaba atrapalhando demais. Eu lembro na época que eu precisei ir uma vez para a Alemanha fazer um PowerPoint e explicar para vários lá como é que funcionava o nosso sistema tributário aqui de importação, porque eles não entendiam como que 1.000 marcos se transformava em 3.000 marcos de custo aqui para mim, né? Modo de dizer. Como que é isso? Como que não? Eu tive que ir lá para explicar os impostos. Eles falavam assim, brasileiro complica tudo. É engraçado, mas é muito burocrático, realmente. E um errinho no meio do caminho acaba multiplicando o erro lá na frente. Então, é custoso, é burocrático, sem dúvida nenhuma. E mudando, voltando um pouco ao papo original, né? É, qual foi o seu maior desafio depois que você virou coach? O que você falou? Não, peraí, essa pessoa é difícil demais. Mas eu tô aqui, vamos reerguer ela, vamos colocar ela no mercado. Qual foi seu maior desafio como coach? Ou para você internamente? O que te motiva a fazer esse processo todo, né? Por fora, digamos assim. Olha, vou ser honesto com você. Muitas vezes o processo ou a parte mais complicada é quando a pessoa
já se colocou as barreiras e as crenças do tipo: ah, eu já estou velho para o mercado está parado, as empresas não estão contratando. Isso são tudo crenças que vão sendo colocadas. Então, o maior desafio, muitas vezes, nem é trabalho de coaching, é trabalho de psicólogo, entre aspas, né? É de dar um upgrade, é de fazer a pessoa olhar para cima, é fazer a pessoa conseguir separar o que é profissional do que é emocional. Porque, poxa, é desgastante você ser chamado para uma entrevista, a pessoa fala: gostei de você, nós vamos fechar, você volta todo animado, na outra semana, puxa, olha, fechei uma vaga, ou contratamos outro. Puxa, isso dá uma... Então, esse emocional, tirar do processo, é que é a parte mais desafiadora. E eu já tive um profissional que tinha 56 anos, um currículo admirável, e ele precisava de emprego, se recolocar, mas ele mesmo era o cara que se boicotava. Ah, não adianta, eu nem vou na entrevista, porque os caras não vão querer falar comigo. Ah, não, a hora que eles virem a minha idade, eles vão me tirar do processo. Então, ele mesmo era o negativo, ele mesmo se boicotava. Vencer essa barreira é a parte mais desafiadora na maioria dos processos. E no coaching profissional, é muitas vezes quando o cara fala: ah, mas nessa empresa aqui, a gente nunca vai, eu nunca vou ter chance. Aqui eu não sou parente, ou eu não falo alemão, ou eu não sei o quê, eu nunca vou ser. Eu não falo alemão. E eu fui diretor de supply numa empresa genuinamente alemã. Quando eu comecei naquela empresa, a diretoria toda tinha olhos azuis e cabelo loiro. O meu olho é castanho e meu cabelo era castanho naquela época. Eu falava: puxa, eu não faço parte desse time. Mas bastou falar que é impossível até alguém fazer. E as coisas vão acontecendo. Eu acabei virando gerente e diretor numa empresa alemã que todo mundo achava impossível. Ah, você vai se esforçar, vai chegar uma hora, vai vir um alemão para ocupar o teu lugar. Você vai ver. Não, por isso, então, não vou tentar, eu não vou fazer. Então, esse desafio num processo de coaching é incutir na pessoa que você não está preso nessa empresa. Você não vai morrer aqui, você não tem que morrer aqui. Se aqui você for até um ponto e não der, você vai procurar outra. E assim vai. E a turma vai ficando presa e vai se colocando as barreiras. Então, esses são os maiores desafios. É quando o próprio cliente, o próprio profissional se coloca em situações de negação, de crença negativa, de crença limitante e mistura o que é profissional com o que é emocional. Esses são os maiores desafios. É engraçado que eu vejo muita gente, muitos profissionais e bons profissionais por aí falar: ah, mas eu estou muito velho, ou ah, eu não tenho capacidade para trabalhar nessa empresa. As pessoas se colocam para baixo, mas aí eu vou ser um pouco advogado do diabo. Sabe o que acontece? Nós recebemos uma enxurrada, e eu falo como ex, digamos, pessoa que está procurando emprego e hoje é contratado, um ex-candidato, digamos assim, a gente recebe uma enxurrada de respostas negativas. Não foi dessa vez, ou quando vem. Então, isso, como um candidato, é muito ruim. O que eu acho, e talvez se fala: Thiago, vale a pena ou não vale a pena, é válido ou não é? Eu acho que deveria ser um processo seletivo diferenciado. A empresa escolhe três. Ela chama esses três para fazer um teste no dia com ela. Então, põe o cara para trabalhar no dia. E aí ela vai analisando ele. No dia seguinte, chama um outro e assim por diante. Que ela vai, pague o almoço da pessoa, enfim, não sei. Mas ela vê o profissional trabalhando em loco. E não fazendo um monte de pergunta, não vendo como. Às vezes o cara tá nervoso, às vezes ele não consegue falar, não sei. Então, bateu o carro e tá preocupado com outra coisa. Vai saber o que acontece. Então, eu penso que o processo seletivo de empresas aqui no Brasil deve ser diferenciados para você realmente testar o que é a pessoa que você está contratando e não vai. Ele falou um monte de coisa que ele aprendeu na faculdade, mas chegou na hora e travou.
Então, eu penso que tem que ser mais ou menos dessa forma. E, claro, não é o fato de a gente receber uma enxurrada de negatividade, de respostas negativas, mas tem muitas empresas por aí que não dão nem resposta. Quantas entrevistas eu não fiz há anos atrás que eu estou esperando a resposta até hoje? E é terrível isso, né, Braulio? Então é complicado para esse lado também. Sem dúvida, né? Realmente complica e a experiência, né, a vivência é um negócio muito interessante. Vamos fazer uma analogia. Lá em 97 nós tivemos uma mudança fiscal, financeira, depois teve plano Collor, teve não sei o quê. Eu vivenciei isso. Durante a pandemia agora, isso ajudou bastante a tomada de decisão, a análise de processo e tal. Se a gente for olhar 20 anos para frente, quem vivenciou agora aqui o ano 2020 vai ter uma experiência muito maior frente a novos desafios daqui a 20 anos. E quem nasce agora, não vivenciou isso, lá na frente vai falar, e agora, gente, o que a gente faz? Calma, nós já passamos por uma crise lá, uma pandemia, que foi todo mundo para casa, não tinha ninguém trabalhando, vamos fazer assim, assado. Então, sabe, experiência é isso. Agora, para quem viveu isso e vai estar lá na frente, claro que vai estar com mais idade. Aí é mais velho, eu vou parafrasear aqui o Mário Sérgio Cortella, que ele, numa palestra brilhante, ele fala que a gente não fica velho, a gente vai ficando mais experiente. Por quê? Porque velho é característica do que nasce pronto. O seu celular fica velho, porque você compra ele pronto, você vai usando, ele vai ficando velho. Teu carro fica velho, tua roupa fica velha, mas você não nasceu pronto. Você nasceu e foi crescendo, e foi se desenvolvendo, e foi ganhando experiência. Você não fica velho, você fica mais experiente. Então, há uma inversão de valores e eu acho interessante, porque mesmo em meio à pandemia, eu tive vários clientes meus com idade acima de 50 anos se recolocando em posições de médio e alto escalão, gerentes, diretores, e assim vai. Durante a pandemia, crise, e o camarada com mais de 50 anos. Então, tem tabu, tem crise limitante, tem muita gente que quer se colocar na situação de, para mim não dá mais, e fica. Eu sempre falo, existe uma vaga para você. O que você precisa é saber encontrá-la. Não vem falar que o segmento está ruim, que está em crise, que você não tem idade, que você não fala inglês, que você não sei o quê. Vai ter uma vaga que não precisa de inglês, vai ter uma vaga que ele não liga pela sua idade, vai ter uma vaga que está naquele segmento. O que precisa é ter o emocional firme e ter perseverança, disciplina e procurar. Nós vivenciamos isso no nosso processo, em algumas situações. Então, é isso. Ânimo alto, ânimo baixo, mas continua fazendo o trabalho? Continua. É o que traz resultado. É essa perseverança e disciplina. E separar emocional do profissional. Não se pode ganhar todas. Nem o Bill Gates ganhou todas. Nenhum top do mercado ganhou todas. Teve ganhos e perdas, vitórias e derrotas ao longo da carreira. E é assim que vai a vida. É simples Eu, assim. eu ouvi uma vez eu não vou lembrar, acho que foi o Roberto Justus. Ele falou numa entrevista, e assim, eu acho ele como profissional fantástico. Ele virou e falou assim: gente, eu já quebrei algumas vezes, mas o que eu quebrei algumas vezes, eu precisei me reinventar e falar: opa, peraí, onde eu cheguei? Até que ponto eu cheguei? Eu consigo de novo. Então, isso serve para o profissional também. O profissional, gente, você é contratado por uma empresa, aí você tem o estágio de crescimento, o estágio de aprendizado, crescimento, etc, etc, etc. Você chegar lá no ponto alto, dificilmente você vai realmente crescer. Você não vai ter um momento que você vai ter uma queda e às vezes, como uma montanha russa, ela vai descer. E quando você descer, você tem que estar pronto a descer, estar pronto a realmente subir novamente em outra empresa, enfim, o que for. A vida é feita de altos e baixos o tempo todo, senão seria utópico e seria chato. Eu sempre falo que toda utopia é chata, não funciona.
Então, é mais ou menos dessa questão. Se o Roberto Justus quebrou 4, 5, 6 vezes, e ele falou, eu quebrei e eu me decepcionei N vezes, eu fracassei N vezes, mas eu estava no dia seguinte levantando e falando, peraí, como é que eu consigo modificar as coisas hoje? Então, gente, você que é um profissional que está trabalhando numa empresa grande, média, pequena, microempresa, e não aguenta mais o seu emprego, não aguenta mais o seu chefe, não aguenta mais aquele ambiente que não te faz bem, não está na hora de você mudar as coisas, pegar a sua malinha, pegar o teu boné e falar, chega disso aqui que eu não quero mais sofrer, e às vezes não deixar a vida me levar, como fala Zeca Pagodinho na música, mas É, tocar alguma coisa que seja interessante para sua vida. Pô, eu tenho quase 40 anos, eu conheço gente com 20 e pouco que fala assim, eu tô acabado, eu não aguento mais. Pô, como você não aguenta mais com 20 e poucos anos? Você tem que aguentar você tem que falar, eu não aguento mais com 70. Com 75 você fala, não, chega a viver na praia, viver com os meus netos correndo na areia. E não dessa forma. Então, gente, profissional brasileiro, você é capacitado ou falta capacitação, vai fazer um curso, vai fazer um coach, vai fazer alguma coisa que te engrandece. Mas é tempo para todo mundo. Do cara que cresceu hoje até a pessoa que acabou de sair da faculdade. E até matando um pouco esse assunto, eu nunca me esqueço daquele filme com o Will Smith, o A Procura da Felicidade, do filho, que ele mora com o filho na estação rodoviária, dentro do banheiro. Hoje o cara, e é um fato real, hoje um cara, se não me engano, ele é o terceiro ou quarto milionário dos Estados Unidos. O cara é genial vendendo, eram aparelhos, não sei exatamente o que era, ele mora no banheiro. Então, peraí, pessoal, tudo é um estágio: aprendizado, crescimento, evolução, pico, descida. É você saber lidar com isso, não é, Braulio? sem dúvida. Com certeza. Com certeza. No mínimo, tomar uma atitude, ter consciência da situação, falar, puxa, isso aqui não está bom para mim, não é o que eu quero, eu vou buscar o que eu quero. Tomar essa decisão de achar um caminho, de buscar uma ajuda, de pesquisar, planejar o que é que eu preciso para ir para o lado que me interessa, para o lado que me satisfaz, é a grande virada. É nessa hora que o profissional começa a buscar uma ajuda, procurar alguém que possa ajudar e acaba caindo num coaching de carreira, numa recolocação, de alguma coisa que faz ele se mexer. Se Eu, mexer. A turma eu, fala que até um chute no traseiro te joga mais para frente, né? eu vi uma situação, eu coloquei um vídeo faz alguns dias no ar, e eu falava, não, porque as empresas têm que fazer, têm que, pelo colaborador, fazer alguma coisa, o colaborador tem que fundar. Aí me escreveram o seguinte: você pode até ter essas ideias, mas as empresas vão adotar elas, porque as empresas são muito fechadas para isso, não vão adotar. Não lembro exatamente qual era o tema. Eu parei, pensei e falei assim, eu não vou responder para a pessoa. Foi até num vídeo foi até uma pergunta no YouTube. Eu não vou responder para a pessoa. Porque às vezes ela tá tão puta negativa, ela chega, trabalha e leva porrada o tempo todo, e ela não vê, às vezes, o potencial dela. Então, tem essa também, né? Não pode se contaminar pelo ambiente, não pode se contaminar pelo chefe que acorda de mau humor de manhã e desconta tudo em você. Gente, não existe uma empresa no mundo apenas, existem diversas empresas abrindo todos os dias, gente querendo contratar, gente querendo ampliar a empresa. Não tem apenas uma IBM, por exemplo, tem uma Microsoft, você tem a Apple, você tem N empresas dos mesmos setores, ou menores ou maiores. Tudo é uma questão de encaixe. E você me falou isso, né, Braulio? Tudo é uma questão de encaixe. Não adianta nada eu falar, putz, mas eu quero trabalhar, sei lá, na BBC de Londres. Mas se eu não tiver o perfil BBC de Londres,
E outra, eu não sou repórter, eu não sou é, jornalista, como é que eu vou trabalhar na BBC de Londres? Então tem essa questão também, né? Tem um pouco disso. Sem É dúvida. querer se adaptar aonde você quer trabalhar. Então, eu acho que é simples dessa forma. Muito bom, perfeito. Legal. Gente, a gente vai ficando por aqui. Eu vou colocar os dados do Braulio aqui embaixo. Procurem ele. É um profissional altamente gabaritado. Vai ajudar a um profissional que quer se recolocar ou a pessoa que quer se conhecer profissionalmente. E além disso, antes de terminarmos, Braulio, qual o conselho que você dá para essa geração nova ou essa galera nova que quer se recolocar? Qual o conselho que se dá para esse povo que quer se reconhecer, digamos assim? Uma coisa que pouca gente faz, e eu vejo isso com muita frequência, é investir no networking. Pessoas que você conhece, relacionamento. As carreiras normalmente têm 3 períodos de 10 anos. Os primeiros 10 anos, o que mais vale é onde você estudou, onde você se formou, qual é a sua formação. Os próximos 10 anos é o que você sabe fazer, o que você tem experiência. Os outros 10 anos é quem você conhece, com quem você se relaciona. Portanto, o networking é o segredo para você se recolocar, ter relacionamento, saber de coisas, ser cobiçado, ser cogitado. Investir em networking é sine qua non para qualquer um. Esse é o conselho que eu deixo, principalmente para as novas gerações, que são muito mais eletrônicas e menos contato. Então, invistam no networking, reserve tempo na sua agenda para conhecer pessoas, conversar com pessoas, saber de coisas, se relacionar. Isso vai ser o apoio para um momento de necessidade, de crescimento, de virada, de adaptação, de ajuda, do que for necessário. Networking é tudo. Esse é o conselho que eu deixo para todos os profissionais. E eu falo por experiência própria. Há um tempo atrás, antes de procurar um coach, eu falava assim: eu vou conseguir um emprego fácil. Sempre coloquei isso na minha cabeça. E eu achava que quando eu saí da última empresa, eu virando a esquina ia tocar o celular. Balela, não existe isso. E eu comecei a ver que muita coisa comigo estava errado. Por que eu falo isso? Gente, todo mundo hoje em dia tem um LinkedIn da vida. Todo mundo hoje em dia tem uma rede social da vida. Se você fizer da sua rede social uma poluição, o que eu falo poluição? Não é você colocar coisas engraçadinhas no Facebook. Às vezes isso pode ser tão prejudicial a você, pode te atrapalhar de um jeito tão grande que a empresa não vai te contratar. Então, despolua a sua vida. Mantenha o seu LinkedIn como o seu cartão de visita e um cartão de visita branco, pleno, bonito. Não uma coisa totalmente poluída, complicado, cheio de vícios errados. E as pessoas, infelizmente, elas acham que aquilo é bonitinho, é bacana, é engraçadinho. Só que não é tão legal assim. Quando você começa a mexer dentro de você e ver que tudo aquilo, toda aquela rede social, então toda a piadinha que você põe para um amigo dar risada e meia dúzia dar risada, aquilo pode ser tão prejudicial a você. Então a sua ideia não precisa estar num Facebook da vida ou num LinkedIn da vida. Ali você é uma pessoa atraindo outras. Então, muito cuidado com isso também, não é, Braulio? Sem dúvida nenhuma. Estou muito feliz de ouvir você falando assim, porque mostra que tudo que a gente conversou teve valor e você assimilou isso de uma maneira muito positiva. Muito legal. Te agradeço por essa declaração, foi muito bacana. Eu que agradeço. Gente, mais uma vez, vou colocar os dados do Braulio aqui embaixo. Procurem ele. É um profissional que vai ajudar você a procurar um emprego legal, a encontrar um emprego legal ou melhorar a sua parte profissional.
Mas, além disso, a se encontrar profissionalmente. Se você quer mudar de área, você é alguém de marketing e fala, peraí, não sou mais de marketing, vou para logística, fala com ele, conversa, não custa. Eu acho que o mais legal disso é você se entender e ver as tuas necessidades e os teus gargalos. E ele está aqui para ajudar vocês. E eu estou aqui com o canal, sempre para ajudar vocês com importação, sempre para ajudar a tirar dúvida, qualquer questionamento. Além disso, gente, estou aberto a qualquer problema que vocês tiverem, dentro ou fora, com aprendizado ou não, a gente está aqui para ajudar. E eu acredito que o Braulio também esteja aqui para ajudar vocês profissionalmente. E outra, é um cara legal para caramba. Quando acabar a pandemia, chama ele para tomar uma cerveja e vamos nessa. É uma pessoa de networking, é alguém que conhece muito bem as áreas e alguém que vai saber dimensionar e direcionar vocês. Muito bom, muito obrigado. Eu deixo aí o meu abraço e uma boa noite para todos. Obrigado, Braulio. Gente, mais uma vez agradeço a audiência de vocês, agradeço. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem. E vão colocar conhecimento para frente, que isso é o mais legal. Não é o fato de receber dinheiro, mas é o fato de compartilhar conhecimento. Vamos nessa. E muito obrigado. Thiago Pagano falando aqui. Tchau, Braulio. Obrigado. Até mais, valeu, obrigado. Obrigado.